O profeta Joel é um profeta famoso porque uma das suas profecias, ela foi mencionada por Pedro no sermão em Pentecostes, quando Pedro interpretava o que estava acontecendo. Pedro, ele diz que aquilo que estava acontecendo naquele dia foi o que Joel havia dito. E Joel, no capítulo 1, nós lemos a respeito de uma profecia do profeta Joel. Nós vamos ler até o versículo 12 apenas. Joel 1, a partir do versículo 1, nós lemos assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, e destroçou a minha figueira. Tirou-lhe a casca e lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que, pelo marido da sua mocidade, está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as oliveiras se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira, também a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Até aqui, vamos orar? Abre nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos coisas grandiosas na Tua palavra. Não está em nós a capacidade de entendermos a Tua palavra. Precisamos que o mesmo Espírito que a inspirou possa, nesta noite, nos dar a compreensão, possa fazer que a Tua palavra seja como a boa semente que caia sobre os nossos corações para gerar frutos para a Tua glória. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o profeta em Israel era alguém com uma capacidade sobrenatural de ver, de entender e de explicar algumas coisas que ninguém mais conseguia nem ver, nem entender e muito menos explicar. E o profeta em Israel tinha essa capacidade sobrenatural, porque eles diziam sempre que eles tinham visões da parte de Deus. Então, eles viam coisas que ninguém mais viam, e é por isso que eles conseguiam interpretar e conseguiam enxergar algumas coisas que as demais pessoas não conseguiam ver. E essa é uma qualidade, é uma virtude importante para todos nós que somos cristãos e vivemos no mundo como o de hoje. Saber antecipar e saber prever algumas coisas. Há algum tempo atrás, eu lembro que um pastor numa igreja em Cuiabá, ele viajava no interior de Mato Grosso, ele e um presbítero.
Eles estavam num Fusca e viajando numa estrada. A estrada naquela época, naquela região, 10 quilômetros de asfalto, 15 quilômetros de terra, volta a ter asfalto e assim vai mesclando. E nesse vai e vem essa irregularidade na estrada, o Fusca ele capotou num lado da pista e rodou várias vezes até parar no final de uma vala. Depois do carro ter rodado, o presbítero teve várias escoriações na testa e ele sangrava muito. E o pastor, ele também sacudiu demais dentro do carro, só que ele desmaiou-se. E ele ficou com a cabeça para trás e pendurado no banco do Fusca. As pessoas que chegaram depois de algum tempo para socorrer viram o presbítero sangrando e o outro estava desacordado. No melhor do julgamento, devia estar morto. E eles então socorreram logo o presbítero e o pastor. Porque o carro caiu de uma certa maneira, não dava para tirá-lo pela porta do passageiro. Então, eles quebraram o vidro traseiro do Fusca com um machado e puxaram ele pelo vidro traseiro. Inclusive, as costas dele foi arranhada pelos cacos do vidro. Resumo da ópera. Aquele pastor, na verdade, ele teve o início de uma secção na medula e tudo indica que, nas melhores das intenções das pessoas que estavam tentando salvá-lo, eles arruinaram definitivamente aquilo que talvez poderia ter sido resolvido de uma maneira melhor. Até hoje, ele é uma pessoa que não consegue andar mais, ele ficou paraplégico para sempre, por causa da maneira como algumas pessoas olham para a tragédia e não conseguem ver as consequências daquilo que eles fazem ou daquilo que eles falam ou da maneira como eles reagem a uma determinada situação. Joel ele está alertando aqui nesse texto para algo sério, irmãos, e que a nação de Israel não estava aparentemente vendo nada de sério naquilo. Observe o que o texto fala. O texto ele é dirigido aos anciãos de Israel, e no versículo 4 ele descreve o que é aparentemente uma catástrofe, e a catástrofe consiste numa sequência de três invasões de gafanhotos. São 3 tipos de gafanhotos. Diz aí que o gafanhoto cortador, depois o migrador e depois o devorador. 3 levas de insetos dizimaram toda a colheita daquela região. E aparentemente, nós não temos tempo para ver isso aqui, mas no livro de Joel você vai ver que o povo de Israel estava tentando já remediar a situação, tentando plantar de novo, tentando contornar aquela invasão de insetos com paliativos. E Joel levanta para dizer: irmãos, isso não é normal. Nós precisamos entender isso como um castigo de Deus. Isso é algo além de uma mera tragédia. A maneira como nós reagimos é importante. Portanto, ele desafia inicialmente aquele povo de Israel, e eu gosto de pensar que ele faz aqui 2 acusações proféticas contra aquela geração. A primeira coisa que ele faz, a primeira advertência dele é que o povo deveria aprender a ouvir o som de uma tragédia. Aprender a ter ouvidos e olhos para olhar para algo que é uma tragédia e interpretar como tragédia. Porque, às vezes, a maneira como nós reagimos a determinadas coisas pode ou aumentar consideravelmente o estrago que já foi causado, ou você pode ajudar e contornar e diminuir os danos, os sofrimentos e aquilo que pode e às vezes não pode mais ser recuperado. Então, olha só a palavra de Joel, quando ele descreve essa tarefa. Primeiro, no versículo 2, ele dirige a palavra dele aos anciãos, aos velhos. Escutai isso, ó velhos e habitantes da terra.
A palavra dele é dirigida aos líderes, anciãos são líderes de Israel. E ele diz também que essa palavra era para os habitantes da terra, ou seja, os liderados. E mais adiante ele diz também que essa palavra, ou seja, essa qualidade de conseguir entender as coisas como tragédia, deveria ser ensinada aos filhos, e os filhos dos filhos, e esses a vindoura geração. Ou seja, aprender a olhar para uma tragédia e saber que aquilo pode estar sendo da parte de Deus como uma disciplina para as nossas vidas, é algo, irmãos, que a gente precisa aprender com os nossos pais. Jovens que me ouvem hoje aqui, aprendam, se não com o seu pai, com qualquer pessoa que seja mais madura que você, a entender aquilo que é uma tragédia. Eu sempre achava que o meu pai ele era meio mágico, meio mago e adivinho, porque ele via coisas que eu não conseguia ver. Eu lembro quando eu tinha 13 para 14 anos, eu morava no interior, e mais ou menos depois do culto, era bem cedo, o culto era 5 horas da tarde. Quando era 7h30 já tinha acabado o culto, domingo à noite, no interior. O que você vai fazer? 7 horas da noite? Um jovem querendo aprontar alguma coisa, não tem mais nada para fazer. E a gente gostava de, às vezes, sair com os amigos, tinha algumas lanchonetes, a gente ficava sentado, cantando, até com o violão da igreja, cantando, e aquilo ficava até mais ou menos umas 2 horas da manhã, conversando, ninguém bebia, ninguém se envolvia em drogas e nada disso, e para mim não tinha nada de errado com aquilo. E sempre que eu chegava em casa, meu pai falava, olha, não é bom ficar na rua, a partir de meia-noite, não acontece nada que presta na rua. Tudo que pode acontecer de ruim aumenta grandemente a proporção a partir de 2 horas da manhã, você na rua, não é uma coisa boa. E eu nunca achei que aquilo fosse uma coisa sábia da parte do meu pai, porque nós estávamos no meio de amigos, no meio de pessoas, todas crentes, ninguém estava envolvido com nada de errado. Qual o problema com isso? Mas meu pai via essas coisas que eu não conseguia ver. E eu pensava, isso é da cabeça dele. Até que um dia, estávamos no mesmo lugar, na mesma ocasião, na mesma situação, os mesmos jovens cantando, devíamos estar até cantando corinhos da igreja. Mas na frente da lanchonete, 2 da manhã. E eu lembro como se fosse hoje, veio um carro na pista do outro lado, e ele vinha correndo, mas a lanchonete ficava do lado de cá, e ele veio, já mais ou menos uns 80 km por hora, e eu pensei que ele ia passar direto, mas ele resolveu fazer a curva, um U, e voltar, e aí eu vi que a situação ela não ia ficar bonita. E para fazer uma história longa, curta, esse carro veio e ele bateu de frente com o carro onde nós estávamos assentados, e um amigo teve a perna amputada naquele acidente. Uma coisa trágica, meu pai já tinha visto isso há muito tempo, não especificamente esse acidente, mas, irmãos, quem já viveu um pouco sabe e consegue, não é por questão de ser profeta ou não. Algumas coisas na vida, elas são quase que automáticas. A experiência de alguém que já viveu 20 anos, 30 anos mais do que você, jovem, é algo que dá, inevitavelmente, muito mais sabedoria. Joel, ele é alguém que está abrindo os olhos daquela geração e dizendo, olha, vocês precisam enxergar isso de uma maneira mais séria. Não é questão só de gafanhoto, não. Não é uma questão só de você limpar os gafanhotos e matá-los, colocar o inseticida. Você tem que pensar qual é a implicação disso. Por que é que isso está acontecendo? E é interessante que Joel ele compara esses líderes e esses velhos daquela época, e os anciãos e os profetas, como se eles estivessem embriagados. Veja no versículo 5, ele diz, ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto que está tirado da vossa boca. Em outras palavras, Joel está
confrontando aquela geração como se eles estivessem embriagados. Vocês não estão vendo a tragédia que aconteceu. Estão tentando varrer muito rápido o que aconteceu, querendo já plantar aquilo que os gafanhotos eles mataram, mas parem um pouco para pensar naquilo que isto significa. Na história e no Antigo Testamento, irmãos, gafanhoto é sempre sinônimo de castigo de Deus. No livro de Deuteronômio, Deus já havia dito que quando o povo desobedecesse, ele mandaria gafanhotos para destruir a lavoura, e aquilo assolaria de tal maneira a produção que eles seriam castigados por isso. Então, o que Joel está falando não é nada que ele está inventando, não é algo da sua cabeça, mas ele está simplesmente lendo aquilo que o Antigo Testamento já havia dito e interpretando em seus dias. Então, é importante você saber avaliar o que está acontecendo em sua vida. Aquilo que Deus está permitindo que aconteça em suas vidas. E, nesse sentido, é fundamental que a geração mais nova ouça, ela gaste tempo para ouvir aquilo que aqueles que já viveram 30, 40 anos mais do que você têm a dizer a respeito daquilo. Então, a primeira coisa que Joel ele tenta nos mostrar é que nós precisamos desenvolver ouvidos e olhos para enxergar a tragédia como tragédia. Não precisa que tenhamos exageros de ver em qualquer coisa pequena, já fazemos uma grande tragédia, quando aquilo era somente um incidente corriqueiro. Mas também não podemos ter a atitude de tratar como algo normal e corriqueiro aquilo que de fato é uma tragédia. Eu gosto e eu acostumo muito rápido com os lugares onde eu moro, a casa, o apartamento. Eu acho que a maioria das pessoas são assim também. Então, eu conheço, por exemplo, os barulhos da minha casa. Essa qualidade a minha esposa demora mais para aprender. E ela, qualquer barulho que acontece, não importa se é 3 casas para frente ou 3 blocos para lá, ela quer que eu levante e verifique se não é ali em casa. Eu falo, meu bem, não é. Esse barulho não é aqui em casa. Esse tipo de por exemplo, você escuta um trilho de cortina caindo no chão, é um barulho inconfundível, pelo menos para mim. Eu sei que é um trilho de cortina, eu sei que lá em casa não tem um trilho de cortina. Então, se eu escuto aquele barulho inconfundível de um trilho de cortina caindo no chão, de alumínio, eu sei que lá em casa não tem, então eu não vou levantar da cama 4 da manhã, naquele frio, para verificar se aquele trilho de cortina é um ladrão entrando lá em casa e querendo com aquele trilho meter na nossa cabeça. Eu sei que não tem nada daquilo, porque eu conheço o contexto, eu conheço o ambiente, eu sei as coisas que tem dentro da minha casa. E é essa a tarefa que a palavra de Deus ela quer nos dar. Você precisa saber o que é que tem na sua casa, o que é que tem em nossa igreja, o que é que tem em nossa comunidade. Talvez poucos os pastores, talvez os presbíteros, mas é uma tarefa de todos nós saber. Alguém falar, olha, aconteceu tal e tal coisa naquela igreja, e os irmãos, não, naquela igreja não é não. Tenho certeza, lá não tem ninguém desse tipo, não deve ter sido lá, deve ter sido na igreja da frente, ou naquela igreja não deve ser. Porque nós sabemos quem e as coisas e as pessoas que vivem no nosso meio. Então, a primeira tarefa, a primeira advertência de Joel é essa: aprendam a identificar a tragédia e ver se aquilo é ou não um castigo de Deus. E você faz isso quando você conhece a palavra de Deus, como Joel conhecia. A segunda coisa que Joel ele nos adverte, além de aprender a enxergar a tragédia, ele desafia-nos também a aprender a reagir apropriadamente diante de uma tragédia. Isso é muito importante. Além de você saber ver a tragédia,
você tem que saber também reagir a ela. Dizem os entendidos que 50% dos danos de uma tragédia acontecem na maneira como você reage a ela. Eu conheço pessoas que, dirigindo, esse é um caso, não vou falar quem, mas são parentes, e que preferiu jogar o carro e destruir quase 5 outros automóveis do lado, mas não passou em cima de um gato que estava na rodovia, né? Então, imagina o crime de passar em cima de um gato, né? Mais 3, 4 carros do lado, um caminhão capotou, mas o gato ficou... Então, a maneira como a gente reage a uma tragédia, você pode causar muitas outras tragédias, e aquilo que você antecipadamente pensou ser uma coisa apropriada acabou sendo aumentando e agravando muito mais. Joel, ele mostra algumas coisas importantes. Versículo 5, a primeira coisa que ele diz é que nós precisamos ser pessoas despertas, despertai ébrios. Você tem que ser uma pessoa acordada para a vida, acordada para as realidades da sua igreja, dos seus dias. E não existe nada mais importante e eficiente para deixar-nos despertos como uma leitura constante e responsável da palavra de Deus. Ela nos dá esse senso de pessoas sempre antenadas com aquilo que está acontecendo. Eu não sei quantos se lembram daquele período quando, isso foi no início, né, quando passamos do ano 1999 para o ano 2000, houve aquela euforia quanto aos computadores, quando todos fossem virar o 000, aí ia acabar as contas dos bancos, ia entrar em colapso. E naquela época, eu não morava no Brasil, eu lembro que eu estava estudando numa escola e a pessoa responsável pelo departamento de informática, ele era tão neurótico com isso, que ele queria construir abrigos subterrâneos e construir várias piscinas para acumular água, porque ia faltar água, e ele comprou alimentos enlatados e feijão e tanta coisa. E chegou um ponto que o diretor da instituição, ele, olha, se acontecer tudo que você está prevendo aí, isso aqui, nós não temos como ajuntar tanta comida para resolver essa situação. Agora, se não acontecer o que você está falando, nós vamos falir como instituição por ter investido tanto dinheiro em infraestrutura numa coisa que talvez possa não acontecer. E foi uma decisão difícil para o presidente da instituição, porque ele decidiu não envolver-se e não investir tantos recursos construindo piscinas e criando abrigos subterrâneos e nada disso. E foi assim um momento difícil, mas dependia do conhecimento, dependia da previsão que eles estavam fazendo e também da confiança em Deus, irmãos. Então é importante nós, quando olhamos para a vida e para aquilo que Deus tem feito no nosso meio, sabermos reagir apropriadamente às tragédias que acontecem no nosso meio. Versículo 5, então, a primeira coisa é estar despertos. Versículo 8 também, o texto nos diz, é uma outra ordem que o texto dá. Lamenta com a virgem que, pelo marido da sua mocidade, ela está cingida de pano de saco. É interessante a ideia que Joel coloca, é que algumas situações em nossas vidas, é preciso que nós... não há muito o que fazer além de lamentar diante de Deus por aquilo que aconteceu. E lamentar é uma virtude que os cristãos eles sabem fazer e que os que não são cristãos eles não sabem. A Bíblia, inclusive, tem alguns livros que são livros de lamentações e pelo conteúdo da lamentação, muitas pessoas acabam sendo
tocadas e entendem melhor o que está acontecendo. Eu não sei quantos já viram e já tiveram a tristeza de ouvir pessoas em um funeral, pessoas que não são crentes, não é lamentando, mas elas estão em desespero por causa do que está acontecendo. E aquilo fica claro que a pessoa ela não tem realmente consciência do que está acontecendo, e o choro e o pranto e a maneira como ela reage àquilo mostra claramente que aquilo não é um lamento. O lamento bíblico, conforme diz o texto aqui, essa virgem que lamenta, cingida de pano de saco, é uma atitude que a Bíblia descreve como alguém que está de maneira contrita. O lamento é a postura de alguém que chegou ao ponto onde ele sabe que não há mais nada que eu possa fazer, não há mais nada que alguém possa fazer a respeito daquilo. A única coisa que eu posso fazer, o gesto de solidariedade, é levantar diante de Deus orações de lamento por aquilo que está acontecendo. Irmãos, é importante a gente pensar nisso, porque às vezes em tragédias, nós cristãos temos a tendência de sempre apelar logo para a soberania de Deus. E acontece uma tragédia enorme na vida de uma pessoa e nós já começamos, irmão, você tem que alegrar, porque Deus ele é soberano e podia ser muito pior. E às vezes a gente arranja tantos motivos para a pessoa se alegrar que ela pensa, eu devia ter mais parentes para me morrer toda semana, porque se é tão bom assim como você está falando. Mas nós precisamos exercitar essa virtude que é aprender a lamentar com aqueles que estão passando por tragédia. Chorar de maneira adequada, focalizar o foco da tristeza em pontos específicos. Então, é importante nós aprendermos a ser pessoas que saibam lamentar com os que sofrem. E não apenas querer levantar o astral das pessoas. É importante sim você ajudar a alegrar, mas é importante que nós saibamos também condoer-se, lamentar com aqueles que sofrem. E nesse sentido, é importante você conhecer a Bíblia mais uma vez. A Bíblia tem exemplos muitos de pessoas que lamentaram tragédias com o povo de Israel. Em terceiro lugar, além de lamentar, além de estar sóbrios, como o texto diz, versículo 11, o texto fala aí no capítulo 1, no versículo 11, diz, envergonhai-vos, lavradores, e uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. É interessante que a questão da vergonha colocada aqui é algo também importante. Algumas coisas que Deus permite acontecer em nosso meio ou em sua vida particular precisaria gerar em você, gerar em nós a vergonha. A vergonha é algo interessante. Você só se envergonha de algo que você entende diz respeito à sua moral, aquilo que foi feito diz respeito à sua pessoa, e você poderia ter evitado aquilo de alguma maneira afeta você. Pessoas que são desligadas ou não estão nem um pouco interessadas em refletir nisso, elas não se envergonham de nada. Mas o ato de se envergonhar, conforme o texto diz aqui, representa já uma atitude de que as pessoas, em alguns casos, elas precisavam ver aquilo como uma disciplina vindo diretamente a ele ou a ela. Joel, no capítulo 2, no versículo 12, ele fala que essa vergonha
ela irá mudar um dia. Capítulo 2, versículo 12. Joel diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Porque Ele é rico, porque Ele é misericordioso, é compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção. Então, a esperança que nós temos quando nós nos envergonhamos e nos arrependemos é que nós temos um Deus bondoso, um Deus que está olhando para a nossa atitude. Mais importante do que, às vezes, querer apagar o fogo que está acontecendo e corrigir muito rápido a tragédia daquilo que Deus tem permitido acontecer no nosso meio, é termos a atitude, se for cabível, a atitude correta de nos envergonhar por aquilo que fizemos. Eu lembro que uma ocasião eu era pastor e eu tive a triste tarefa de anunciar na igreja uma jovem, de uma pessoa, uma família muito importante na igreja, e a moça não tinha uma vida moral muito nos caminhos do Senhor, e ela eventualmente engravidou-se, e ela foi então disciplinada. No conselho, quando ela compareceu, víamos claramente que ela não tinha nenhum gesto de arrependimento e muito menos de vergonha pelo que ela fez. Ela, segundo as palavras dela, eu entendo que não foi a melhor coisa, mas eu não arrependo de nada que eu fiz na minha vida. E aquilo foi muito difícil, porque a igreja e o conselho têm o propósito de ser instrumentos de Deus para que nós nos coloquemos nessa situação onde a misericórdia de Deus, ela começa a ser aplicada, conforme Joel disse aqui. Aqueles que se arrependem e se envergonham, eles podem então contar com esse Deus que é bondoso, que é misericordioso e que Ele pode, se Ele quiser, nos abençoar novamente. E chegou então o dia, naquela igreja, nós tínhamos o costume de anunciar no púlpito algumas decisões do conselho para benefício da comunidade inteira. E quando eu avisei, então, a moça ficou transtornada. Logo depois do culto, ela e os pais me chamaram, porque não era para avisar que ela tinha cometido aquele tipo de pecado, era só falar que ela foi disciplinada e ponto. Irmãos, a validade disso é para que a disciplina ela sirva também de testemunho para as outras pessoas que estão já, às vezes, maquinando o mal, e elas observam aquilo que está acontecendo com os outros membros da igreja e pensam, não, é melhor eu repensar os meus planos ocultos e eu não vou fazer isso mais. E a questão toda naquela situação foi exatamente o que esse texto nos fala. Aquela moça, ela parecia não estar envergonhada daquilo que ela fez. E isso criava uma situação totalmente diferente. Jesus, quando ele pregava lá em Lucas, no capítulo 4, ele citou um trecho do profeta Isaías 61, que fala que, entre outras coisas, que o Espírito do Senhor estava sobre ele para pregar boas novas aos quebrantados, e ele veio para libertar os cativos. E no capítulo que Jesus cita de Isaías, lá no versículo 7 de Isaías 61, diz assim, que em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis em vossa herança. Por isso, a vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria.
Irmãos, há muita coisa que às vezes nós não desfrutamos, essa perpétua alegria, essa dupla herança de Deus, porque nós não queremos nos envergonhar. Mas há um grande benefício, há um grande valor pedagógico, tanto na pessoa que se envergonha, como naqueles que observam que ela está envergonhada daquilo que fez. Então, Joel nos ensinou 3 coisas. Primeiro, que a gente precisa saber enxergar tragédias. E, se for tragédia, agir como se for tragédia mesmo. Segundo, a gente precisa aprender a reagir apropriadamente a essas tragédias. Nem exagerando e nem também ignorando. Como é que você reage bem a essa tragédia? Primeiro, você tem que ser sóbrio, tem que acordar. Segundo, você tem que lamentar, colocar em palavras e focar ao seu descontentamento, a sua angústia e o seu pesar. E, em último lugar, se for cabível, é importante nos envergonharmos daquilo que Deus tem feito, às vezes para o nosso castigo. Tudo isso, irmãos, é parte de algo, como eu disse, que o profeta, ele conseguia ver essas coisas, mas o povo não via nada daquilo. Achava tudo um exagero da parte de Joel. O que é isso, Joel? São só gafanhotos. De onde que você está tirando toda essa história de vergonha, de ébrios, de tudo isso? São só gafanhotos. Mas Joel, ele tinha informações privilegiadas, ele tinha visões da parte de Deus. Que Deus nos abençoe, nos faça ser homens e mulheres que tenham condições de ver e antever, se for possível, aquilo que Deus ele pode fazer no nosso meio. E assim, ele poupe as gerações dos nossos filhos, para que não passem mais pelos mesmos erros que nós passamos, que os nossos pais cometeram, e que os nossos filhos tenham o privilégio de crescer nos caminhos do Senhor sem precisar trilhar novamente os pecados e os erros dos seus pais. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, o Senhor conhece as nossas vidas e sabe o quanto somos inclinados ao pecado. Todavia, ó Deus, conforme lemos na Tua palavra, sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar, grande em benignidade, que se arrepende e quer nos abençoar. Portanto, ó Deus, se alguma coisa tem acontecido em nosso meio, em nossa família, em nossa vida, que requer de nós uma atitude, uma reação correta, ajuda-nos, ó Deus, a agirmos, a vermos aquilo que realmente é tragédia e reagirmos apropriadamente para a Tua glória, para a nossa própria edificação e cura, e para, ó Deus, também ensinarmos às gerações vindouras o grande valor que há em sermos pessoas submissas e prontas a reconhecer aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Se tem, ó Deus, alguém aqui nesta noite que tem lutado com tragédias em suas vidas, ó Deus, e que ainda não sabe como reagir, permita, ó Deus, que esta reflexão na Tua palavra possa ajudá-lo a decidir o que fazer. Pedimos isso também com o Teu Espírito, pedindo que Ele aplique isso em nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém.